Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal de TI a Investidor. E hoje eu quero trazer para vocês aqui um assunto muito importante. Se você está montando a sua carteira nesse momento, se você está começando no mundo dos investimentos agora e você travou na escolha do seu primeiro fundo imobiliário, relaxa, tá? Isso é super normal e também aconteceu comigo. Eu não quero que você vá ali pelas diquinhas do YouTube, de muitos YouTubers que postam ali, né, os principais fundos imobiliários famosos. Eu não quero que você faça isso. Hoje eu vou te mostrar um passo a passo muito simples, tá? Para que você possa escolher o seu primeiro fundo imobiliário e principalmente sem cair na cilada do dividendo bonito, tá bom? E no final eu vou te dar aqui alguns exemplos dos fundos conhecidos, tá? Lembrando que é só exemplo de quais são os mais conhecidos, para você entender como aplicar os seus critérios, tá bom? Então, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, deixar o seu like e vamos lá para o vídeo. Então vamos lá, pessoal. Antes de escolher o primeiro fundo imobiliário, eu preciso te perguntar duas coisas bem rapidinho e eu quero que você responda para mim aqui nos comentários. Você já tem reserva de emergência? Tá? É muito importante que você tenha sua reserva de emergência garantida. Por quê? Fundo imobiliário, ele é renda variável, tá? Não é renda fixa. E ele oscila. Então é muito importante que você já tenha sua reserva de emergência antes de entrar no mundo dos fundos imobiliários. Outra pergunta muito importante. Esse dinheiro que você vai investir nos fundos imobiliários, você precisa garantir que você não vai precisar desse dinheiro nos próximos meses, tá bom? É muito importante que você tenha essas duas coisas aí, reserva de emergência, e não vá precisar desse dinheiro, pelo menos nos próximos 6 meses, tá bom? Por quê? Porque você está escolhendo fundo imobiliário, tá? Se você não tiver esses dois pontos, você vai estar escolhendo fundo imobiliário com dinheiro que em algum momento ele pode fazer falta para você, tá? E aí qualquer quedinha que você enxergar ali nos indicadores, com certeza você vai entrar em desespero, né? E você vai querer vender ali na pior hora. Então garanta que você não vai precisar desse dinheiro nos próximos meses e que você tenha a reserva de emergência garantida, tá bom? Se você não sabe o que é reserva de emergência, não sabe como fazer a sua reserva de emergência, vou deixar para você aqui no card. Ó, eu sempre me confundo aqui com esse lado da câmera, tá? Então, vou deixar para você aqui no card um vídeo falando sobre reserva de emergência, tá bom? Então, vamos lá. O erro número 1 de todo iniciante, tá? É abrir um site, ordenar ali os fundos imobiliários. Cara, e eu vou até compartilhar com vocês aqui, tá? Os dois erros que eu não quero que vocês cometam, tá? Primeiro, filtrar ali por dividend yield, comprar o primeiro da lista, tá? Não fazer isso só porque o dividend yield ele pode estar alto, tá? Ou você ir ali no investidor 10 e fazer uma coisa que eu vou te mostrar aqui agora também na prática, tá bom? Não quero que você faça essas duas coisas para o seu bem dos seus investimentos. Você não faça isso daqui, tá bom? Então, vamos abrir aqui o site do investidor 10. Vamos lá no investidor 10, certo? Eu tenho essa funcionalidade aqui, eu não sei se é para todos, tá? Eu não sei se no plano gratuito ele tem essa funcionalidade. Mas você pode vir aqui, ó, fundos imobiliários, e aí nós temos aqui, ó, FIIs mais buscados. Mais buscado, então quer dizer que a galera tá buscando mais o KNCR11, significa que ele é bom, vou investir nele, tá? Jamais, pessoal, jamais eu não quero que vocês façam isso daqui, ou até mesmo utilize essa outra opção, tá? Com maior dividend yield, tá bom? Não quero que vocês também caiam nessa ilusão. E que para quem tem aqui o Investidor 10 Pro, né, você tem aqui também uma outra funcionalidade que são as mais queridas, tá? Então tá aqui, ó, fundos imobiliários. Quais são os fundos imobiliários mais queridos? MXRF11, GARI11, XPML11, trazendo aqui os 3 mais queridos, tá bom? Eu não quero que você use essas 3 opções para escolher o seu fundo imobiliário, tá bom? Principalmente ali a do dividend yield alto, tá bom? Por quê? Só o dividend yield alto, tá? Ele pode ser renda não recorrente, pode ter ali venda de aluguel, pode ter sido um ganho pontual ou, consequentemente, ali o fundo tomando um risco demais, tá? Então, a pergunta não é quanto esse fundo paga, e sim
de onde vem esse dinheiro e se ele se sustenta, tá bom? Então, não quero que você use aqui nenhuma dessas opções, tá bom? Vou te ensinar aqui, na real, como você vai fazer a escolha do seu fundo imobiliário, tá bom? Então, antes de mais nada, a primeira coisa que você precisa fazer é escolher o tipo de fundo que você vai querer investir. Fundo de tijolo, fundo de papel, híbrido, né? Ou até mesmo os fundos de fundos, tá? Porque cada um tem um comportamento, tá? E aí, vamos lá falar sobre o comportamento de cada um. Primeira coisa, os fundos de tijolo, tá? Eles têm ali imóveis físicos, né? Imóveis de verdade, que são galpões, shoppings, lajes corporativas, né? Normalmente eles são bem mais previsíveis no longo prazo, mas a gente tem um problema aqui, que é sofrer com a vacância e também ali com os ciclos da economia, tá bom? Esses são os fundos de tijolo. Segundo tipo de fundo que nós temos aqui são os fundos de papel, tá? Eles investem em CRIs ali, né, em renda fixa imobiliária, geralmente acabam ali pagando mais, mas também depende ali de créditos, né, de indexadores e também qualidade de carteira, certo? Fundos de papel. E o terceiro que nós temos aqui são os fundos híbridos, tá bom? Ele mistura um pouco tanto do de tijolo quanto de papel. E aí, nesse caso aqui, eu não vou trazer para vocês o fundo de fundos. Vamos ficar com esses três: fundo de tijolo, fundo de papel e os fundos híbridos, tá bom? Então, para muita gente ali, quando vai escolher o primeiro FII, né, na verdade, o primeiro fundo imobiliário, muita gente prefere começar por um fundo de tijolo. Por quê? Porque ele é sólido, né? Ele tem os imóveis físicos, então a galera acaba preferindo começar ali por um fundo de tijolo, certo? Mas também tem ali a galera que acaba preferindo um fundo de papel que é mais conservador, tá? Mas o importante aqui é você entender de fato o que você está comprando, tá? Não é só escolher o tipo. Então eu quero fundo de tijolo, eu vou ali, vou filtrar pelos fundos de tijolos mais queridos ou que mais tem ali um dividendo yield, tá bom? Então, antes de você escolher, eu vou passar para você aqui um checklist que você vai precisar executar na hora de escolher o seu fundo imobiliário, tá bom? Então, primeira coisa, a gente vai falar sobre qualidade e história. E não é o que você tem que fazer, eu tô te dizendo o que eu faço, e aí você tem a sua opção de escolher ou não seguir essa mesma trajetória. Então, a primeira coisa que eu verifico, eu olho se esse fundo imobiliário ele tem, né, um histórico primeiro. Então é muito importante que a gente tenha um histórico desse fundo imobiliário, quanto tempo ele está no mercado, né? Se ele atravessou ali fases ruins, né? O que seriam as fases ruins? Por exemplo, a gente teve pandemia, né? A gente teve ali fundos que sofreram durante a pandemia do coronavírus e ainda assim continuaram de pé. Então eu preciso ver ali quais fundos passaram por crises, né? Taxa de juros alta, se eles continuaram ali de pé. E não é que também o fundo recém-criado ele é ruim, tá bom? Mas para primeiro fundo imobiliário eu sempre gosto de reduzir a surpresa. Porque o fundo que está começando, eu ainda não tenho histórico, eu não conheço muito bem a gestão, então eu não consigo ali ter, de fato, uma boa confiança nele. Então eu sempre gosto de trazer aqui os fundos que têm um histórico maior, que têm boa história e, consequentemente, já passaram ali, né, por algum momento de turbulência e continuam em pé. Primeira coisa do seu checklist é verificar a qualidade do fundo e também verificar a história desse fundo, tá bom? Primeiro item do checklist. Segundo item que nós vamos falar aqui é liquidez. Você vai ver que muitos investidores grandes, né? Por exemplo, o Luiz Barsi, ele não investe em fundo imobiliário porque ele considera a liquidez do fundo imobiliário, né, muito baixa. A gente vê ali que o Luiz Barsi, ele já declarou ali em alguns vídeos que a renda dele é uma média de 1 milhão por dia, tá? Então, imagina só, são poucos fundos ali que acabam tendo boas liquidez, né? Então ele acaba preferindo não investir nos fundos imobiliários por essa falta de liquidez, tá? Então, o que é a liquidez? A liquidez, basicamente, é o quanto aquele fundo movimenta ali, né? Se dá para comprar e vender ali diariamente sem precisar sofrer no preço, tá bom? O fundo com uma baixa liquidez, ele acaba podendo te prender ali em algum momento, tá? Acho que pra gente que investe pouco, né, não tem tantos valores assim, né, não tem muito problema. Acho que uma liquidez média ali pra gente tá tranquilo, mas se você vai investir valores altos, como por exemplo acima de 500 mil reais, aí é muito importante que você seja bem mais criterioso com a liquidez, tá bom? Outra coisa
que a gente precisa colocar aqui no checklist é a gestão e a transparência, tá bom? Então, é abrir o RI do fundo imobiliário, abrir o relatório gerencial, que ele é mensal, né? Se o relatório ele é confuso, se ele enrola, se ele esconde informação, com certeza a gente já tem um alerta, tá? A gestão, quando ela é boa, ela explica de fato e muito bem detalhado o que está acontecendo, tá bom? Então, outro ponto muito importante é você verificar a gestão e a transparência daquele fundo, tá bom? Quarto item do nosso checklist, verificar a concentração daquele fundo, tá bom? Tem fundo que você vai ver ali que tem tipo 2, 3 imóveis, tá? E esses 2, 3 imóveis, por exemplo, ele é um inquilino só, né? Então não compensa eu pegar ali, né? Vai que esse inquilino sai, acontece algum problema com esse inquilino, né? O impacto que eu vou ter nesse fundo imobiliário, ele é gigante, tá? Então, para o primeiro fundo imobiliário, é muito importante que você, né? E é como eu faço aqui quando eu fui escolher, assim como eu fiz quando eu fui escolher os meus primeiros fundos imobiliários, é pegar algo mais diversificado, né? Um fundo que tenha mais imóveis e, consequentemente, tenha, por mais que ele tenha mais imóveis, ele tenha ali também diversos inquilinos diferentes para que eu não tenha nenhum problema com esse fundo, tá bom? Quinto item do nosso checklist é verificar a alavancagem desse fundo, né? Então, se o fundo ele tem uma dívida, eu quero saber o quanto é essa dívida, por que ele tem essa dívida e se essa dívida faz sentido, tá bom? A alavancagem, em algum momento, ela pode sim ajudar, ou, cara, ela pode virar uma bola de neve, virar um problemão pro fundo imobiliário, tá bom? Então, eu deixo para você aqui esses 5 itens do checklist que você precisa verificar, que é, primeiro, qualidade e história do fundo, depois, liquidez, gestão e transparência, concentração e alavancagem. Você fazendo esse checklist aqui, com certeza, tá? Você vai ter um cenário já mais ideal para escolher os seus fundos imobiliários, tá bom? Beleza. Então, fiz essa análise aqui, identifiquei esse checklist. O que eu faço agora? Eu não preciso olhar os indicadores? Precisa, tá? E eu vou trazer aqui também alguns indicadores que você precisa ali verificar antes de escolher o fundo imobiliário. Primeiro indicador que você precisa verificar é a vacância desse fundo imobiliário. Então, a vacância, aí nós temos 2 tipos de vacância, nós temos a vacância física e a vacância financeira, tá? A vacância física é o quanto aquele imóvel está ocupado e a vacância financeira é se tem alguém parando de pagar ali em algum momento o aluguel, certo? Então, o primeiro item que a gente vai verificar aqui é a vacância. Então, a vacância, e aí eu tô falando de vacância física, tá? Mas você já pode aproveitar e verificar a vacância financeira também. Mas se falando de vacância física, é o quanto do imóvel tá vazio. Então, se eu tenho um imóvel, um fundo imobiliário com 10 imóveis e desses 10 imóveis, 5 estão vazios, eu tenho uma vacância de 50%, né? Então, isso é prejudicial pro meu investimento, porque então se ele tem ali 50% a menos recebendo de aluguel, significa que o meu dividendo ele vai ser menor, tá? E aí eu preciso acompanhar, lógico. Se essa vacância ela tá alta e ela continua subindo, o meu aluguel ele vai cada vez cair mais. Então, o primeiro indicador muito importante de você verificar é a vacância, certo? Segundo que a gente vai verificar, isso falando para tijolo, tá? Então, para fundo de tijolo, eu verifico a vacância. Outro item que eu vou verificar aqui é o volt, tá? O que é o volt? É o tipo, o prazo médio dos contratos que eu tenho, tá? Então, de todos os inquilinos que eu tenho, qual que é um prazo médio de contrato? É 10 anos, é 15 anos, 20 anos ou é um ano só, certo? Então, quanto maior for esse prazo, mais a previsibilidade de receita, mais a previsibilidade de eu continuar recebendo os meus dividendos. Terceiro indicador, e o que muita gente olha, que é o PVP, certo? O PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, né? Ele traz para mim, e aí, cara, não tem regra mágica, tá bom? Às vezes o fundo ele tá caro porque de fato ele é caro. Então, se eu considero o meu PVP acima de 1, ele tá no seu preço justo. Acima de 1, ele tá acima do preço justo. E abaixo de 1, ele tá abaixo do preço justo, tá? Então, às vezes você vai encontrar fundos que você só acha ele acima de 1. Mas esse fundo ele é caro porque ele realmente é caro e porque ele é bom, né? Então, e o barato, às vezes, ele tá barato porque tem problema. Então, eu preciso analisar isso, né? O PVP, ele vai ser um termômetro,
tá? Pra gente avaliar o que que aquele fundo tem, por que que ele tá barato, porque tá num momento de crise, porque ele aumentou a vacância, né? Ou se não, ele tá de fato ali porque ele tá sendo afetado por algum motivo. Então eu preciso ponderar o PVP, mas de maneira nenhuma usar ele como decisão final, tá bom? O próximo item que eu vou verificar aqui é o dividend yield, tá? O dividend yield é o quanto ele pagou nos últimos 12 meses de dividendos, né? Então eu olho, mas principalmente para entender a estabilidade daquele fundo imobiliário em pagar dividendos, tá? Eu prefiro um dividend yield ali um pouco menor, tá? Mas que seja consistente do que um foguete que pode ali em algum momento virar uma queda, tá bom? Beleza? Então, cara, você analisando aqui, é lógico, você precisa analisar muito mais, mas você verificando esses 4 itens aqui que eu trouxe para você, já é um bom começo para você escolher e trazer ali os seus fundos, tá bom? E aí agora, eu vou citar aqui para vocês alguns fundos imobiliários que são conhecidos no mercado, tá? Não é para você escolher esse fundo e colocar na sua carteira. Isso daqui é para você entender como aplicar o raciocínio, tá? Não é nenhuma recomendação, e sim um exemplo didático que eu vou trazer para vocês aqui, tá bom? Então, primeira coisa que eu vou pegar aqui é compartilhar aqui com vocês no Investidor 10. Bora lá. Vamos pegar aqui um fundo. Vamos aqui em fundos imobiliários. Vamos pegar por aqui mesmo, ó. Vamos pegar aqui... Vamos pegar o GGRC11. Então, o GGRC11, ele é um fundo, né, de galpões logísticos, tá bom? Ele é um fundo de galpões logísticos. Ele está com a cotação de R$10,04. Ele está com dividend yield ali, né, de 11,95, quase 12%. E ele está com PVP de 0,90, tá bom? Então, ele tem aqui uma liquidez diária de 9,62 milhões. E aí, o que que eu preciso verificar aqui que é importante verificar? E eu já falei, tá? Então, se ele é um fundo de galpões logísticos, o que que eu tenho que pensar em galpões logísticos? Quando eu quero, principalmente no tempo que a gente está agora, os galpões logísticos, eles são muito importantes para quê? Para oferecer uma menor distância na entrega do produto, principalmente com as altas em marketplace como Mercado Livre, Shopee, Shein, né? E vários outros. Quanto mais próximo o meu galpão tiver da capital, mais rápido eu vou conseguir ter a minha entrega, tá? Então, é muito importante que a gente observe aqui aonde estão localizados os galpões desse fundo imobiliário, né? Se a gente pega aqui, ó, vamos descer aqui, vamos ver se a gente... Ó, tá aqui, ó. Então, cara, tá em São Paulo, tá em Minas Gerais, tá no Rio de Janeiro, tá no Paraná. E aí eu preciso verificar ali, de fato, aonde tá. Aonde que eu vou ver isso? Aí eu vou ter que baixar o relatório gerencial aqui, né, e verificar. Vou baixar só esse aqui, só pra gente ver, pro vídeo também não ficar muito longo. Esse relatório gerencial, inclusive, foi do dia 14/1. Saiu recentemente aqui, né? Mas vamos pegar aqui, ó. Vamos descer aqui bem rapidão. Visitas técnicas, expansão, vamos lá. Vamos pegar aqui o portfólio dele. Aqui, ó, aqui uma das coisas que eu falei para vocês que são as empresas, né? Quantas empresas, quantos inquilinos eles têm aqui nesses galpões. Então, se a gente observar aqui, ó, hoje, cadê? Vamos achar aqui rapidinho. Acho que aqui, ó. Ó, ele tá com 36 imóveis, tá bom? Então, desses 36 imóveis, a gente vê ali que, de fato, ele tem uma variação muito grande, né? De diversos inquilinos nesses 36 imóveis. Então, cara, bem tranquilo, né? Ó, então tá lá, ó, Renault, Ambev, Americanas são as 3 maiores aqui, né? Depois tem AAA, Atera, Volkswagen, né? A gente percebe que ele tem uma gama bem grande aqui de clientes dentro do seu portfólio, tá? E aqui ele traz, ó, por região. Então tá aqui, ó, uma 67% tá aqui na Sudeste, 7,8% tá no Centro-Oeste, tá? E aqui ele traz de forma mais micro, né, por estado, então 5,5 tá em Goiás, 21 em Minas Gerais e assim sucessivamente. E o que a gente precisa ver, que eu não sei se nesse relatório vai mostrar, mas a gente vai tentar ver aqui, ó. Ele me traz aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, o galpão da Ambev, ele tá em Guarulhos. Eu tenho aqui esse da Ambev tá em Itajaí, Santa Catarina, e assim sucessivamente. Então, assim, eu vou observando a localização de onde fica esses galpões, porque quanto mais próximo das capitais, cara, a probabilidade desse imóvel ficar desalugado é muito pequena.
porque a busca, consequentemente, ela vai ser cada vez maior ali por qualquer pessoa que busca esse imóvel, tá bom? Então, verifica isso. Vou verificar a vacância, e aí você pode olhar no relatório, mas eu vou olhar aqui pelo investidor 10, que está bem mais simples, né? Vamos observar a vacância aqui desse fundo. Ó, a vacância dele é de 4,80, eu acho que uma vacância até de 30% ali, ela é relevante, né? Ela é tranquilo. Eu particularmente, gosto de vacância até 10%, mas eu acabo tendo uma régua bem mais abaixo, né? Vai aparecendo menos fundos para mim, mas aí fica a seu critério. Eu acho que é uma vacância de até 30%, ela é relevante, mas aí fica a seu critério escolher isso, tá bom? Então, verificamos aqui vacância, verificamos ali a liquidez, né? Quantidade de contratos, tá bom? Diversificação de inquilinos, onde ficam os galpões. É muito importante que a gente consiga enxergar isso daqui em um galpão de logística. E a gente pode pegar um também aqui de shopping, só para a gente ter essa ideia. Vamos pegar aqui, ó, o XPML11, que é um dos maiores fundos de shopping aqui, tá? Então, o que eu vou observar aqui no de shopping? Eu tenho um XPML11, eu tenho aqui o VISC11, tá? E eu, cara, vou meio que observar aqui os mesmos fatores, né? Então, a gente percebe que, vou até pegar o concorrente dele aqui, que é o VISC11. Então, olha lá, ó. O VISC11, a gente percebe que ele está com um PVP de 0,88, né? Ó, ele está com uma vacância de 5%, e aí a gente vê aqui, ó, que o dividendo yield do XPML11 é de 10%, e o dele está de 8,87%. A liquidez média dele é de 6,75 milhões, já do XPML11 é de 14,46 milhões, tá? Vamos comparar a vacância dos dois? O VISC está com 5% de vacância, já o XPML11 está com 4,20%. Vamos descer pela quantidade de imóveis? Só para a gente ver rapidinho aqui, ó. Ó, a gente percebe 13 com mais 6, 19. A gente percebe aqui quase 29 fundos, né? Quase 29 shoppings. Já se a gente pega o VISC 11, ó, 7 com 6, já deu 13, 16. Cara, aqui acho que deu mais. Tá? Deve ter dado a mesma média, tá? Depois a gente pode abrir os relatórios aqui e comparar. Vamos abrir rapidão aqui que a gente vê esse número mais exato. Relatório gerencial. Ó, então, o VISC 11, vamos só ver onde que ele traz aqui a quantidade de shoppings que ele tem, se ele traz isso pra gente bem mais resumido. Quantidade de ativos, eu vou pesquisar aqui, ativos. 31 ativos, certo? Então, o VISC 11, ele tá com 31 ativos em 15 diferentes estados. E aí nós vamos pro XPML11, ativos, vamos pesquisar aqui também ativos. Vamos ver aqui onde que ele fala a quantidade de ativos que ele tem. Carteira de ativos. Tá, olha, esse aqui tá bem mais complexo aqui pra gente encontrar. Eu queria achar um que fosse bem simples aqui. Distribuição de rendimento, receitas. Olha, eu não consegui encontrar aqui, tá? Mas depois, vocês podem pesquisar com calma, mas é muito importante que a gente veja a quantidade de ativos, tá? Olhando aqui, 13 com 6, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, a gente percebe, né, que o VISC 11, ele tá com mais ativos, né? Ele tá ali com 31 ativos. Mas como que tá o desempenho desses shoppings? Esses shoppings estão bem? Estão vendendo bem? Né? Como tá a ocupação? E eu preciso verificar isso no relatório. Então, assim, olhando a grosso modo aqui, né? Para mim, o VISC 11 ele tá mais despontado, né? Ele tá 0,88. O XPML11 ele tá caro, né? E o VISC 11 aqui também tá bem mais atrativo, certo? É um bom fundo também, tem um bom portfólio, né? Tá com a vacância baixa aqui, certo? Então, a gente precisa analisar aqui com muita calma, né? Mas é só para você ter uma ideia dos indicadores que eu devo analisar aqui na hora de escolher um fundo imobiliário, tá? Então, eu trouxe para vocês um de tijolo, trouxe também um de shopping, né? E aí, a gente tem também o de papel, né? O de papel, que se a gente for pegar aqui o mais famosinho também, que é o MXRF11. Então, no de papel,
tá? Eu também vou verificar aqui esses pontos que eu falei, né? Dividend yield, né? O PVP dele, a liquidez diária. Mas aqui eu já preciso verificar quais são as garantias que ele tem para recebimento das dívidas, né? A qualidade e a diversificação que ele tem das dívidas que ele comprou ali, né? A concentração e se o rendimento dele está consistente, né? Se a gente for pegar aqui, ó, a gente percebe aqui que por um bom tempo tem dado aqui, ó, a média de 1%. Tá? Então, o dividend yield dele tem se mantido aqui, cara, quase que na mesma faixa ali, né? O dividend yield, se a gente for pegar aqui o dividendo que ele paga, ó, mensal, então a gente consegue ali, ó, ver uma constância no valor de 10 centavos aqui por um bom tempo. Teve alguns meses ali lá em 2021, né, que é o que eu falo, provavelmente ele foi bem próximo à pandemia, né? Vamos pegar aqui o máximo pra gente ver. Ó, consegue perceber ali que em 2021 ele acabou sofrendo ali, de fato, com a pandemia, né? Algumas coisas, então acabou sofrendo aqui, né? Se a gente for pegar um de shopping também, vamos pegar o XPML11 para ver se a gente tem isso daqui. Ó, a gente percebe ali, ó, que alguns meses ele teve problema ali, ó, para poder pagar. Tá? Então é muito importante que a gente observe isso. Então lá no de papel eu vou verificar as garantias, verificar a concentração, né? Todos esses pontos que eu preciso identificar para escolher um bom fundo imobiliário, tá? Então, resumindo aqui, para que você possa de fato escolher o primeiro fundo imobiliário, e aí foi como eu fiz, tá? Eu defini o meu objetivo, se eu queria renda mensal ou se eu queria para o longo prazo, tá? Eu quero uma aposentadoria, então eu penso em renda mensal e penso no longo prazo. Eu escolhi os tipos, tá? E aí você vai ver que eu tenho todos os tipos aqui, eu posso até compartilhar minha carteira para vocês aqui. Vamos abrir aqui a minha carteira de fundos imobiliários. Vamos pegar aqui, fundos imobiliários. Eu tô com 10 ativos, e aí você vai ver aqui, ó, que eu tenho, se a gente for colocar aqui o filtro, vamos mexer aqui nas colunas, vamos pegar aqui por tipo. Cadê? Tipo. Número de cotista, meu preço-alvo, preço atual, gente. Tipo, tá marcado já. Tá marcado já o tipo. Tá aqui, ó, logístico, então tijolo, papel. Então vocês vão ver que eu tenho aqui só tijolo e tem um híbrido aqui, ó. Então eu tenho um híbrido de papel, tá? E tem um híbrido de tijolo também, que é o Gari 11, né? Então o Gari 11, a gente percebe aí que ele investe tanto em galpões logísticos quanto em galpões logísticos, o Gari 11 tem. Ele está investindo ali em shopping, se eu não me engano. Eu não me lembro, até teve agora uma discussão recente que ele adicionou um novo item no seu portfólio, tá? Então a gente vai perceber aqui que o Gari 11 ele é híbrido, né? Ele está ficando cada vez mais híbrido e é por isso que a cota dele ele teve uma queda recente, porque ele falou ali que vai colocar no seu portfólio ali lajes corporativas, né? E lajes corporativas não está num cenário muito bom, porque a gente viu muitas pessoas indo para o home office, né? Deixando o escritório. Então, cara, é isso que você precisa analisar, tá? Então, se você quer tijolo, porque ele é mais confiável, você quer papel, você quer híbrido, né? Então, faça isso, passa naquele checklist que eu falei para vocês, gestão, liquidez, vacância, contratos, concentração, alavancagem, verifique esse checklist, leia o relatório gerencial, né? Veja se você entende, de fato, o que o fundo faz. E é isso, cara. É isso. Você seguiu isso, você está pronto ali para escolher o melhor fundo imobiliário. Depois eu vou trazer para vocês aqui como que eu faço para poder filtrar isso de forma mais simples, porque assim, hoje você não conhece, então você traz muitos fundos ali, né, para você estudar um a um, acaba ficando mais difícil. Então eu vou trazer como eu faço aqui para filtrar esses fundos imobiliários e acabar tendo ali um resultado, né, mais simples para eu poder buscar, certo? Então, se você quiser isso, comenta aqui embaixo qual fundo imobiliário você está analisando, né, como primeiro, que aí eu te digo quais pontos do checklist analisar com mais atenção, né? Você também pode deixar aqui um fundo imobiliário pedindo que eu analise, que a gente vai analisar junto aqui, tá? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixa de se inscrever, deixar o seu like, porque aí com certeza eu vou trazer aqui como uma parte 2, como montar a carteira de fundos imobiliários, né, na real, sem enrolação, mostrando para vocês aqui. Eu vou abrir uma nova série no canal aqui, que é Investindo para as Minhas Filhas, tá? Vai ser uma série investindo aqui uma média de 250, 300 reais, tá? Que vai ser a minha carteira que eu vou montar para as minhas filhas que estão aqui com 2 anos e que eu quero ali que elas recebam quando elas estiverem com 18 anos. E aí nessa série a gente pode colocar
esses fundos imobiliários, tá bom? Então, não deixa de se inscrever, ativar o sininho aqui das notificações, deixar o seu like, que isso ajuda muito aqui a gente no canal, tá bom? Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.